Gente, só para comunicar como a gente precisa sempre, né? A aula está sendo gravada, tá bom? Só para vocês saberem e estar comunicado. Boa noite, Renato, tudo bem? Acabamos de mandar o link nos grupos, né? A gente está esperando 1 ou 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando. Boa noite, Ariane. Seja bem-vinda. Mailin, Flaviane, sejam bem-vindas. Rafaela, Renata. Renato e a Sheila já tinha falado antes. Bom, pessoal, eu vou, antes de iniciar aqui a nossa aula de hoje, né? Vou repassar com vocês como está acontecendo a nossa jornada, como é o processo, né? Até porque quem vai assistir depois a gravação não está conseguindo acompanhar agora ao vivo, precisa saber dessas informações, principalmente para a questão do certificado, né? Então, vocês já acessaram lá, a maioria que está aqui, eu estava até olhando os nomezinhos aqui, já acessaram, eu inclusive já fiz o certificado de todo mundo, eu tenho certeza que vocês vão acompanhar as 3 aulas, então eu já fiz o certificado para todo mundo, já está lá só esperando os 3 quizzes para a gente poder baixar e despachar para vocês. Ah, legal! Boa noite, Priscila, seja bem-vinda. Então, vamos lá, gente. Vou passar com vocês, né, aqueles primeiros slides, para a gente ter aí, né, a noção do que vai acontecer aqui. Deixar de novo, se tem alguém que está assistindo hoje que não assistiu segunda-feira, então já vai aí conseguindo ver como que vai acontecendo. Então, assim, gente, eu estou muito feliz, porque quando a gente olha, assim, para lá, por exemplo, para o formulário, né? Onde vocês preencheram para acessar o certificado, eu vi assim muitas pessoas que já deram o primeiro passo para sair da insegurança, para sair das dúvidas, para sair do medo, né? Porque tem aquele outro formulário lá que vocês preencheram e que vocês viram na aula de ontem, né, na aula de segunda-feira, alguns gráficos, né, que demonstrou lá que é bastante insegurança, bastante medo, e assim, esse provérbio chinês, né, que diz que uma jornada de 1000 léguas começa sempre com um único passo. Vocês já deram esse primeiro passo, né, o primeiro passo, ele é único, né? A gente pode dar muitos passos em uma jornada, mas o primeiro passo, ele é sempre único. E a gente precisa dar esse primeiro passo. Eu estou muito feliz por vocês já terem, né, dado esse passo aí da nossa jornada. E agora, gente, como que a gente está funcionando, né? Como está sendo essa jornada? A gente tem 3 aulas ao vivo. Ao final de cada aula, a gente tem um sorteio para as pessoas que estão presentes para ganhar o acesso por 1 ano à biblioteca Psicoeducar, né, gente? Deixa eu só explicar para vocês, gente. Essa biblioteca, ela é vendida, tá? Então, assim, a gente não está aqui dando uma coisa que todo mundo tem de graça. E também as pessoas que estão recebendo, elas não têm autorização para passar o link para outras pessoas, tá? Porque assim, eu tenho acesso a quem acessa o Drive lá. Então eu sei que cada pessoa que for acessando, a gente tem um controle, né? Se foi comprado, se foi sorteado
aqui na jornada, se foi sorteado na pós-graduação que eu dou aula. Então, assim, eu sei quem entra e por que entra, tá? E então, nós temos o sorteio, né? Nós temos um quiz no final da aula, que é sobre o conteúdo da aula, e daí, a partir disso, né, vocês geram aí o direito, né, por ter assistido a aula e o direito para ter o certificado, tá bom? Bom, vamos lá. Quando você responde o quiz, além da presença, né, para garantir o seu certificado, você vai, no final, tendo respondido os 3 quiz, você vai receber o material de apoio das 3 aulas, que não é aquele resumo que está na descrição lá do vídeo do YouTube, tá? Aquilo lá é um resuminho da aula. Vocês vão receber todos os slides, todo o material de apoio da aula, tá bom? E vão receber também de presente um recurso psicomotor aí para vocês baixarem, imprimir e usar nos atendimentos, nas aulas de vocês. E respondendo os 3 quizzes também, vocês vão ter o certificado de 10 horas, vão ganhar uma anamnese motora, e na última aula, ontem eu mostrei para vocês, né, esses livros que eu participei, ou escrevendo capítulo, deixa eu só chegar na câmera aqui, participei com escrita de capítulos, né, esses 2, e esse aqui foi o que eu fui a organizadora, tá bom? Então, participando das aulas e respondendo os 3 quizzes, ao final aqui da jornada, nós teremos um sorteio de um livro desse, tá bom? Eu ainda estou decidindo. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês lá nos stories do Instagram, para eu ver o que vocês vão querer. Estou decidindo entre 2. O primeiro meu, né, o primeiro livro, ou o que eu fui organizadora. Estou pensando em qual que eu vou sortear. Vai depender aí, ó, já temos aí, ó. Alguém falou aí, o azul parece perfeito. Ele é perfeito mesmo. Foi a Sheila que falou, né? A Flaviana já colocou aí um oba! Então, olha só, gente, nós vamos aí de sorteio no final, tá? Então, e vai ser ao vivo aqui, tá? Então, bom, nós já passamos a primeira aula, que o replay já está liberado para vocês, né? Que foi descobrindo o DNA psicomotor, e hoje nós vamos falar sobre os 8 passos para superar a falta de experiência na clínica, tá? E amanhã nós falaremos sobre os segredos. Renato, meu voto é o que você organizou. Aí, ó, não esqueça de votar. Depois eu vou fazer um story lá no Instagram e vocês votem lá. O segredo da avaliação psicomotora de sucesso será a aula de amanhã, tá bom? Bom, e ainda tem mais um sorteio, né? Que é o sorteio dos stories. Então, conforme for lá, passando a aula, né? Você vai, faz um story lá no Instagram, coloca o que está sendo a aula para você, se a aula está sendo boa, como que você está vendo essa aula, como que você está vendo esse curso, se está te agregando alguma coisa, coloca um story lá para gente. Gente, precisa marcar a Psicoeducar, tá bom? Preciso que você marque o @ da Psicoeducar, bem visível lá, e publique ele, porque daí vai aparecer a notificação para mim. Presta atenção, se a sua conta for privada, for conta fechada, você precisa mandar o print da tela do seu story para mim. Por quê? Senão não aparece lá nas notificações. Essa semana a gente teve uma pessoa que aconteceu, isso aí, ó, Thaís. Aí ela colocou para mim assim, mas não apareceu nem meu nome no sorteio. Eu falei, mas não apareceu a notificação comigo.
Ah, Sheila, vou colocar aqui nos comentários, pode deixar. Então, olha só, eu preciso que vocês coloquem lá o arroba nosso certinho, marquem para a gente conseguir fazer isso, tá bom? Deixa só eu ver aqui com o meu sócio Orido. Amor, você consegue abrir o Instagram para pegar o link? Tá. E já coloca nos comentários aí, por favor. Então já vai entrar o link aí nos comentários, aí no chat, que daí vocês já conseguem entrar lá, tá bom? Bom, pessoal, vamos para a nossa aula então. Já estão aí, eu não sei como é que tá aí na região de vocês. Gente, aqui em Taubaté hoje tá um frio. Choveu o dia inteiro, aquela chuvinha daí de São Paulo. Tem bastante gente de São Paulo aqui. Aquela garoinha de São Paulo, o dia inteiro aqui. E esfriou, não tá parecendo férias de janeiro, não. Esfriou legal aqui. Thaís de Bragança, tá muito frio também. Gente, tá muito frio aqui. E aí, então, a gente tem uma aguinha do lado, mas tem também um cafezinho, né? Tem um chazinho. Então, bora lá, pessoal. Bom, gente, ontem nós descobrimos, né? Nós alinhamos um pouquinho aqui, descobrimos a nossa capacidade de transformar vidas, né? Como que está o nosso código genético, o nosso código profissional? Como que nós estamos passando isso aí, né? Então, quando eu olhei tudo isso, eu fiquei pensando assim, quem que é essa terapeuta que está aqui, esse terapeuta, esse professor, essa professora, já formada em psicomotricidade, que está aqui conosco, mas que ainda não está atendendo. Por que é que essa pessoa não está atendendo, né? E aí eu voltei lá no formulário que vocês responderam, né? Para dar uma olhada, para dar uma entendida, assim, qual é o medo de vocês? Onde esse medo está fundamentado, né? Onde que esse medo está se prendendo, se segurando, né? E te segurando. E aí, eu me deparei com algumas pessoas com diploma parado na gaveta, com uma formação concluída, mas uma sensação de vazio da prática, né? Aquela pessoa que ainda diz assim, mas eu não tenho meu espaço, eu não tenho os meus materiais. Ou aquela pessoa que diz assim, mas eu ainda não tenho paciente. E assim, gente, todo mundo tem um primeiro paciente. Todo mundo tem um primeiro equipamento que comprou. Todo mundo vai passar por isso nessa transição de carreira. Se você veio, por exemplo, da educação, está transicionando para psicomotricidade, né? Ou se você é bem novinho aí, bem novinha, acabou de sair aí do ensino médio, já foi fazer uma faculdade de psicomotricidade e vai ser o seu primeiro emprego, o seu primeiro serviço, todo mundo tem isso aí, né? E para quem está fazendo a transição, eu também percebi lá nas respostas, né? Algumas pessoas, assim, uma porcentagem até interessante, era 14% das pessoas que ainda estão bem confusas em relação ao lugar delas, ao lugar que vocês estão ocupando enquanto psicomotricista. Porque muitos pais, muitas escolas, inclusive, nos olham como um reforço escolar ou como uma recreação. E, gente, isso está muito comum de acontecer. E nós precisamos, né? Ontem nós falamos sobre isso, né? Sobre esse DNA do psicomotricista, essa genética, né? Profissional que a gente precisa ter, exatamente
para nós conseguirmos assumir o nosso lugar. Para a gente conseguir... Deixa eu ver o que a Sheila colocou aqui, olha. Na minha, não tem noção do que é. A sua escola, Sheila? É isso? Seria isso na sua escola? E é muito comum isso, viu, gente? Sheila, isso é extremamente comum. Hoje, gente, eu trabalho... Ontem eu falei um pouquinho com vocês sobre a minha jornada profissional, né? Gente, estou só pedindo um copinho de água para o meu marido aqui. Ontem eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória profissional e hoje eu trabalho em uma rede pública e eu sou a psicomotricista da rede e trabalho com a formação de professores para um olhar psicomotor. Eu tenho ali na rede hoje 4 professores já, que através dessas formações se empenharam, gostaram e foram para fazer pós-graduação em psicomotricidade. Entendeu? Mas realmente não é fácil a escola entender, a escola enxergar. E a gente tem também, em alguns ambientes, em algumas escolas, eu não estou aqui para criticar formação, para criticar a escola. O meu papel aqui não é isso. Meu papel é pegar a sua mão e te ajudar a sair desse ambiente de medo e assumir o seu papel de psicomotricista. Mas a gente tem alguns ambientes de formação que não deixam nem claro para a psicomotricista, para o psicomotricista, qual vai ser a atuação dele. E aí, a gente tem assim, olha, por exemplo, a seguinte pergunta. Mas se eu vou trabalhar na escola, como que eu vou atender vários alunos ao mesmo tempo? Como que eu vou avaliar vários alunos? Como que eu vou fazer uma avaliação em grupo? E aí, gente, a gente precisa ter a base. Qual é a função do psicomotricista? Eu tenho a atuação clínica e a atuação da educação psicomotora, que é escolar. Então, dentro da escola, eu não vou fazer um trabalho clínico, a não ser, igual na rede que eu trabalho, as professoras de SRM, né, de AE, tem cada lugar chama, dá uma nomenclatura, né? Lá, as professoras são, tem formação, tem, né, as formações comigo e tal, e elas fazem atividades psicomotoras, elas não fazem avaliação. A avaliação psicomotora, quem faz sou eu, uma TO que também é psicomotricista e uma uma físio que também é psicomotricista. Então, na rede, na equipe multidisciplinar da rede, nós temos 3 psicomotricistas. Quem dá as formações na rede sou eu, mas avaliações nós somos em 3 para fazer. Avaliação psicomotora. E aí, na sala de AE, as professoras são orientadas, têm a formação para fazerem as atividades psicomotoras, tá bom? Então, assim, a gente tem que ver qual é essa atuação, né? Para a gente conseguir também se localizar isso aí e conseguir fazer o quê, gente? Ajustar a nossa lente. Porque às vezes está embaçado o que eu estou vendo, eu não estou conseguindo enxergar esse foco, porque enxergar esse DNA profissional que eu tenho, porque o meu foco está desajustado. Então, eu preciso ajustar esse foco para perceber, sabe? Fazer uma analogia aí.
e perceber que esse DNA ele é como uma escada. Eu vou subir, eu vou alcançar outros patamares. Mas como que eu vou alcançar outros patamares? Não é pulando degraus. Não é tropeçando para subir. Porque senão não consigo chegar lá em cima. Senão não consigo chegar lá. Então, o seu DNA profissional, ele não pode ser só uma teoria, ele não pode ser só teórico. Você precisa usar esse DNA, você precisa ter a prática, colocar em prática tudo aquilo que você já sabe, porque você fica, às vezes, achando que você não sabe, mas você sabe. E hoje, quando a gente começar a conversar aqui, a gente começar a tomar o rumo dessa aula, você vai ver que, poxa vida, como eu sei, como eu estou paralisada por um medo que não faz sentido. Eu sei fazer isso aqui. Então, não adianta eu tentar pular, né, lá para o topo. Sabe quando o professor quer que o aluno pule lá para o topo da pirâmide psicomotora? Que ele vá lá para a praxia fina, mas não passou por todo o resto? Eu, enquanto profissional psicomotricista, também não posso querer pular para o topo profissional se eu não passar pelas minhas fases, se eu não olhar, se eu não ajustar o meu foco para o que eu preciso. Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos, antes de começar a dar os primeiros passos, nós vamos ajustar esse foco. Vocês estão comigo? Podemos começar a ajustar esse foco? Deixa eu ver com vocês aí. Subam a mãozinha, subam um joinha aí para mim. Aí, boa. Joia. Muito bom. Então, nós vamos lá começar o nosso ajuste de foco. Primeiro ajuste de foco que nós vamos fazer. Você não é alguém que vai passar algumas sessões com essa criança. Você vai fazer parte da história dessa criança. Então, primeira coisa, você vai precisar se valorizar, sabe? Na Bíblia, tem um versículo que fala assim, olha, você deve amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, se você não se valorizar, você não tem como valorizar o outro. Se você não se amar, se você não amar a sua profissão, o que você faz, não tem como você amar o outro, porque você precisa amar o outro como você ama a você mesmo. E pensar que a sua atuação, ela vai deixar muitas marcas na vida dessa pessoa. Então, olha só, gente, o seu compromisso, ele não é com o que a mãe deseja. Não é com o que a escola mandou para você, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. O seu compromisso é com aquele paciente. Aquela criança, a família da criança, depende de você e confia muito no seu trabalho. Eles te procuraram porque eles confiam em você. Então, o seu foco é esse. É você pensar todos os dias qual é a marca que eu vou deixar nessa criança. Qual é a marca que eu vou deixar para a vida dessa criança? Certo? Segundo ajuste de foco, a rota. Você precisa ter clareza do seu próprio papel. Você precisa de organização. Sabe por quê? Para você não se sobrecarregar. Ah, e eu preciso. Lembra que ontem nós falamos assim? Você não precisa ser um Google. Você não precisa se sobrecarregar de cursos, de formações. Nossa, eu tenho 20 cursos para fazer e não dou conta de fazer nenhum. Sabe por quê? O pai do seu paciente, a mãe do seu paciente, não é chefe de RH, gente. Eles não estão buscando o seu currículo. Eles estão buscando alguém que traga solução para o filho deles. Alguém que melhore
a qualidade de vida do filho deles. Então, você precisa se ajustar nisso. O meu paciente que eu recebi hoje, ele tem TOD. Então, nesse momento, eu vou focar em estudar algumas características, em estudar possibilidades, em estudar atividades, em estudar raciocínio clínico em cima desse diagnóstico que eu já recebi. E eu vou, então, começar a compreendendo esse diagnóstico que já veio, esse laudo que eu já recebi, eu vou focar em perceber quais os prejuízos psicomotores que essa criança tem para que eu consiga ajustar o meu a minha intervenção para essa criança. Então, eu não vou me sobrecarregar de, nossa, eu recebi meu primeiro paciente. Acabei de começar a atender, o meu primeiro paciente é TOD. Ah, mas eu já preciso estudar o autismo, eu já preciso estudar a síndrome de Tourette, eu já preciso estudar a síndrome de Down, eu preciso estudar dislexia, descalculia. Gente, calma. Se organize. Nesse momento, o que é que você precisa? Passo a passo. E aí, você vai tendo um domínio progressivo do que você faz. Porque aos poucos você vai ampliando. Eu tinha um aluno TOD, agora eu tenho um aluno com dislexia. O que é que isso está interferindo? Na questão motora, na questão emocional e na questão cognitiva dele. Agora eu vou estudar um pouquinho de dislexia. Então, você começa a ter um domínio progressivo daquilo que você faz. E isso faz o quê, gente? Com que você trabalhe com leveza e presença. Sabe por quê? Porque você precisa se organizar para ter uma agenda, e você vai tendo bons resultados, você vai ter uma agenda cheia. Mas a sua agenda não pode ser lotada. Ela tem que ser cheia, porque você tem que conseguir precificar isso de uma forma que você não tem agenda lotada, mas que você tem agenda cheia. Porque você precisa de tempo para fazer relatórios, você precisa de tempo para fazer visita escolar, você precisa de tempo para elaboração do seu raciocínio clínico, para poder fazer o seu planejamento de forma estratégica, de forma coerente com o que você avaliou. Então, você precisa de tempo para organizar esse processo da intervenção. Agora, se você tem uma agenda lotada, você não tem tempo para tudo isso. Você não vai conseguir elaborar, estruturar esse processo. E não é isso que você quer. Sabe por quê? O nosso terceiro ajuste, ele vai falar qual que é a nossa meta principal. A nossa meta principal é ser o melhor profissional que o meu paciente vai ter. Eu quero ser o melhor profissional que o meu paciente já teve. Sabe? Às vezes a gente tem marcas na vida que você olha para trás e fala assim, eu quero ser... Eu sei que na nossa época, né, na época de bastante gente que está aqui, eu sei que a gente não tinha, né, os atendimentos psicomotores, os atendimentos psicopedagógicos muitas vezes eram raros, não chegavam para a gente, né? Mas todo mundo aqui já usou médico. Todo mundo já passou no médico? Será que só eu sou do SUS? Quer dizer, nesse momento eu não sou, porque meu marido tem plano de saúde no emprego dele. Mas a prefeitura não tem isso, não. Se eu tivesse só com prefeitura, era SUS. Todo mundo já usou o SUS? E aí, você quer ser aquele profissional que, quando você chega, senta, olha para você e fala assim, olha, vamos ver, você está com dor de garganta? Eu vou examinar, vou pedir um exame de sangue, vou pedir para verificar a sua pressão, vou pedir isso, vou pedir aqui, mas era só uma dor de garganta, mas ele pede quase um check-up.
Ou você quer ser aquele médico que você chega e fala assim, ai, doutor, tô com uma dor de garganta. Tá bom, Novalgina. Tá aqui. Nem olhou na sua cara. Ai, tô com dor de barriga. Ah, tá bom. Dipirona. Tá aqui. Sabe o médico do Dorflex? Tudo é Dorflex, tudo é dipirona? Que nem olha na sua cara. Qual profissional que você quer? Você quer ser, com certeza, o melhor profissional. Então, muitas vezes a gente tem aquele profissional que marca a gente positivamente, mas muitas vezes a gente tem aquele profissional que marca negativamente. E aí a gente tem que olhar para os dois como exemplo. O que marca positivamente, eu olho daquele jeito assim, olha, quando eu crescer, eu quero ser desse jeito aí. Ou aquele profissional que você olha e fala assim, olha, eu nunca serei um profissional desse jeito. Muitas vezes a nossa maior dor é a nossa missão. Então, se você teve um professor que não te acompanhou bem, um professor que não validou as suas dificuldades, hoje é o momento de você olhar e falar assim: a minha dor é a minha missão. A minha dor é o meu ministério. Eu vou fazer a diferença na vida dessas pessoas. Deixa eu ver aqui que tem um comentário aqui. Ixi. Nossa, não tô conseguindo abrir o chat aqui. Você consegue? Acho que foi a Sheila que fez algum comentário aqui. Eu não tô conseguindo abrir aqui. O primeiro médico já foi aquele que nem olhou para você e saiu sem até a dipirona, mesmo no particular. Mesmo no particular. Então, acontece, né, Sheila? E a gente não quer ser. E na clínica, como funciona? Na clínica, a gente precisa ser aquele que faz a diferença, né? A gente precisa ser aquele que olha. E a gente vai falar nos nossos passos, nossos degraus que nós vamos subir aqui hoje, os nossos 8 passos aqui, nós vamos falar sobre essa escutativa. Vai ter um momento específico que nós vamos falar sobre isso, porque a gente precisa fazer a diferença, não só na vida da criança, mas também na vida dessa família. Bom, gente, então, foco ajustado, nós vamos começar a subir os degraus. A Maylin colocou que hoje foi no gastro. E o gastro... Meu Deus, que médico estranho. Nem olhou na minha cara. Engraçado que pensei, jamais tratarei meus pacientes assim. Então, olha só, pessoal. A Maylin passou hoje. Olha que eu não conversei com nenhum de vocês. Eu não tenho acesso a vocês, assim, para conversar, né? A gente não fica batendo papo durante o dia, mas olha o acontecido de hoje e é exatamente isso. Olhar e falar assim, com os meus pacientes, não. Com os meus pacientes eu não quero isso. Então, nós vamos aí para o nosso primeiro degrau. Quero que você pense assim, olha, o primeiro degrau aí que eu preciso subir, o primeiro passo que eu vou dar é clareza do seu papel. Gente, o paciente, ele vai chegar sempre após uma ligação, ou uma mensagem de WhatsApp, ou um e-mail, ou um relatório escolar. Ele vai sempre chegar com uma queixa para você. Ah, não para quieto.
Ah, a letra é ilegível. Ah, tem muita dificuldade na matemática. Ah, não consegue cuidar da higiene pessoal. E aí, o que você tem que olhar? Quando você receber essa queixa, você vai ter a primeira conversa. Nós vamos falar daqui a pouco sobre a anamnese. E você vai ter uma conversa prévia ali com a família ou com a escola, e você vai ver, olha, essa queixa, qual é o prejuízo que isso está trazendo para essa criança? O prejuízo motor ou o prejuízo de aprendizagem, que está reverberando no emocional, ou o prejuízo emocional que está reverberando no motor e na aprendizagem. Por quê, gente? Eu preciso ter clareza disso. Ah, a criança quebrou o pulso e agora não está conseguindo escrever. Não é comigo. Eu preciso ter clareza disso. Não é o meu papel. Eu preciso que para o meu atendimento, para o meu paciente, eu preciso que o tripé esteja completo. Se for só aprendizagem, se for só cognitivo, é com o psicopedagogo, não é comigo. Se for só motor, sentido funcional do ato motor, só funcional, é com o fisioterapeuta, não é comigo. Se for só emocional, é psicoterapia. Psicoterapia não é comigo. Então, o que eu preciso ter em mente? Absoluta clareza. Eu não faço reforço escolar. Eu não sou personal. Ah, a criança está obesa, precisa de psicomotricidade. Se for só obesidade, é com nutricionista e com professor de educação física. Não é comigo, eu não sou personal. Se for questão somente emocional, é com psicólogo, não é comigo. Agora, quando eu olho, e aí na primeira conversa ali, a mãe já me fala assim, olha, ele é obeso e por conta disso, ele está tendo dificuldades alimentares, ele está tendo dificuldade no sono, e ele não está conseguindo dormir, ou está dormindo demais, né? Depende, pode ter dois tipos de dificuldade de sono, né? E ele se isola de todos, ele não quer brincar com os amiguinhos, ele não quer sair de casa, ele só sai de casa, mesmo que esteja muito calor, só sai de casa de manga comprida, de touca, porque ele tenta com roupas bem largas, tal, ele tenta se esconder e tal. Então você olha que se eu tenho problema de sono, eu vou ter problema de atenção e consequentemente, de memorização. Então, isso vai afetar o cognitivo. Então, no sono ali, estou afetando o cognitivo. Na obesidade, tenho a questão motora, a questão corporal, que eu preciso lidar. Na questão dele estar se afastando do grupo social, afastando dos amigos, o que eu tenho? Emocional. Ponto. Fechei o tripé. Então, eu posso atender? Lógico que uma equipe multi, que vai ter que ter um nutricionista que vai acompanhar isso aí para baixar esse peso, vai, de repente, precisar de um personal para fazer uma atividade física para além da psicomotricidade, que são 1 hora por semana, no máximo. Algumas famílias pagam 2 sessões, no máximo 2 sessões, e atividade física eu sei que precisa ser feita todos os dias. Então, eu vou precisar trabalhar aí junto com uma outra equipe, mas eu tenho que entender o meu foco enquanto psicomotricista. Eu sou uma profissional da saúde e da educação. O meu objeto de trabalho, meu objeto de estudo e de trabalho é um ser integral. É um ser que tem uma relação de corpo, de ação, de emoção, de relação com o ambiente.
Então, eu preciso estar com tudo isso ligado nesse tripé. Porque se eu não tenho o meu papel claro para mim, a insegurança aparece. E aí, se essa insegurança aparece, quando a escola fala para mim assim, olha, eu achei, ela falou assim, minha escola não sabe nem o que é. Aí quando a escola fala para mim assim, sabe o que é? É que a professora faltou, você pode ir lá dar uma aula de psicomotricidade? Mas eu não sou professor substituto. Ai, nossa, sabe? É que a criança não está sabendo tabuada. Aí, em vez de ficar dando essas atividades aí que você faz com bola, com corda, será que você podia dar umas atividades no papelzinho, assim, para ela aprender tabuada? Não, não sou professor de reforço. Não posso. Só que daí eu preciso do emprego. Então, e aí é difícil, eu estou dentro de uma escola, né, Sheila? Que eu já trabalho lá, eu preciso trabalhar. E como que eu faço? É só quando o meu ambiente, a minha clínica ou a minha escola perceber que eu sei o meu papel, é que eles vão passar a me respeitar dentro do meu papel. Quando eles perceberem que eu não tenho insegurança, que eu não faço o trabalho do outro, gente, eu não sei vocês, assim, tem bastante gente recém-formada e tem bastante gente que já é formado há bastante tempo, pelo que vocês me responderam lá no formulário. E assim, eu imagino que vocês devem ficar muito revoltadas, como eu fico, quando eu vejo aí TOs, fisioterapeutas, psicólogos, atuando como psicomotricista, atuando na psicomotricidade. Se tem a formação, tudo bem. É um fisioterapeuta especialista em psicomotricidade, beleza. Mas se não tem, tem muito lugar que não tem a formação, que tiveram aí 6 meses, 1 ano, algumas escolas até 1 ano e meio, né, de psicomotricidade dentro da graduação lá, e eles se acham os psicomotricistas. Eu fico muito brava, eu fico muito irada quando eu vejo isso acontecendo. Agora, se eu fico brava de alguém estar fazendo a minha função, de alguém estar desempenhando o meu papel, por que é que eu vou entrar no trabalho, no foco, no trabalho do outro? Então, primeiro passo é esse: ter certeza, ter convicção do meu papel enquanto psicomotricista, tá bom? Segundo passo, entender que o atendimento começa antes do primeiro encontro. Gente, o atendimento psicomotor, ele não começa na primeira sessão de avaliação. Ele não começa com os testes. Ele começa na primeira mensagem que a família te manda. Quando a família te manda lá o primeiro WhatsApp, o primeiro e-mail, ou faz a primeira ligação e apresenta uma queixa para você, você já vai perceber quais as emoções que estão contidas por trás daquele pedido de ajuda. E aí é quando você vai olhar para essa história motora dessa criança. Você vai perceber já ali na fala da família, nesse primeiro momento, eu não estou nem falando de anamnese ainda. Lembra que lá no início eu falei para vocês, nós vamos falar sobre escuta ativa? É isso aqui, olha, é uma escuta que eu preciso estar muito atenta a essa família. Porque eu preciso olhar e entender que essa família, ela já chega se sentindo culpada. Às vezes, essa mãe ou esse pai já chega se sentindo cansado e esgotado.
Às vezes vem de vários profissionais e está tudo confuso. Não sei, a professora falou uma coisa, o médico falou outra, o neuro falou outra, e eu não sei o que fazer. E meu filho dentro de casa é outra criança, que não combina com nenhum do que os três falou. E essa criança, essa família já chega confusa, ela já chega com medo. Então, o seu primeiro papel nesse primeiro contato já é um contato empático, um contato de que vai ouvir, de que vai estar atento àquele problema. É aquela pessoa que você vai ouvir essa família e perceber onde é que eu preciso trabalhar com o meu paciente, onde é que eu preciso orientar e trabalhar com essa família. Entendeu, gente? Porque assim, olha, vai ter momento que você vai ter que fazer assim, olha, quinzenalmente, as nossas sessões vão ter 20 minutos que você, mamãe, ou que você, papai, vão entrar comigo. Ou se você faz atendimento domiciliar, nos últimos 20 minutos da nossa sessão hoje, eu vou precisar que você esteja presente junto com a gente. Você vai brincar junto. Porque muitas vezes a questão não está só na criança. A questão não está só nas dificuldades que aquela criança tem. Muitas questões a gente fala, né? Porque a psicomotricidade, ela é desse ser integral. E essa criança, ela passa quanto tempo com essa família? Então, esse socioemocional que muitas vezes está desajustado nessa criança, ele precisa de quê? Ele precisa desse ajuste com a família. Então, lá nesse primeiro momento, eu já vou ficar, né, com a orelhinha atenta ali, ó, com uma pulguinha atrás da orelha. O que é que eu preciso? Isso, esse olhar atento nessa primeira comunicação, vai ajudar a compor depois o seu raciocínio clínico lá na hora de fechar o relatório, depois da avaliação. Você já começa a fazer suas anotações, você já começa a perceber qual protocolo, né, você vai usar. O que eu vou usar? Eu vou precisar usar o Vitor da Fonseca? Eu vou usar o Rosa Neto? Eu vou começar com o Portage? O que eu vou, qual o protocolo? Às vezes, desse primeiro momento, dessa primeira conversa, você já tem uma hipótese ali. Depois, na anamnese, você vai falar, você vai fechar, olha, eu vou usar esse e esse protocolo. Não, vou fazer uma junção desse protocolo. Entendeu? Então, essa escuta ativa, ela precisa compor isso que você vai fazer. Terceiro passo, você precisa ter um mapa do seu percurso. Olha, vou ler aqui, olha, o Alessandro colocou assim, olha, acredito que isso deveria mudar. Ele tá falando sobre o momento que eu falei, né, das TOs e físio, tudo atendendo, tendo só feito o conteúdo de psicomotricidade dentro da graduação delas e elas atendendo como psicomotricistas, né? E aí ele fala, né? Já que a graduação já está aí, vejo muitos TOs, psicólogo e fono tomar o lugar do psicomotricista formado. Na minha concepção, essa lei 13.794 já deveria deixar de existir, já que tem a graduação. Aí o Renato colocou que a lei regulamenta a profissão de psicomotricista e define quem pode atuar. Exatamente isso. A lei, Alessandro, na realidade, ela não está sendo cumprida ao pé da lei.
né? Exatamente porque a gente tem aí uma questão no Brasil que é a questão do conselho, né? A gente não tem conselho ainda, a gente tem duas associações particulares que cada uma defende, né, o seu posicionamento e o seu trabalho, e a gente tem aí duas associações, duas instituições particulares que tentam aí balizar a psicomotricidade no Brasil. Mas ao pé da lei a gente não tem exatamente, né? Até porque assim, algumas coisas que uma exige não estão na lei. Então assim, para você atuar e ser de determinada, ter a nossa carteirinha, você precisa fazer isso, aquilo, outro. E na lei não está. Então é uma exigência que não está na lei. Ao mesmo tempo que a lei também não nós não temos uma fiscalização de quem está exercendo realmente respaldado pela lei, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito disso aí. Uma dessas associações, eu não sou filiada a nenhuma das duas, tá? A minha coordenadora lá na Universidade de Ouro Preto, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisas na área de psicomotricidade lá em Ouro Preto, e a nossa coordenadora, ela fala assim, que nós não precisamos, para fazer ciência, para elaborar ciência, né, para fazer nossos estudos, a gente não precisa ser ligada a nenhuma das duas instituições, porque, na realidade, nós temos a nossa formação, temos a formação em psicomotricidade bem antes da lei, né, e muita gente que está se formando agora, que está estudando agora e está lá no grupo também e está tudo bem. Márcia, isso é extremamente verdade. Por não termos o conselho, nós ficamos muito desvalorizados, né? Então, assim, eu não sou ligada a nenhuma das duas associações, mas eu vejo, assim, uma delas, né? Eu vou tomar liberdade aqui, porque eu tenho bastante conhecimento com a Marilane. O CONAP, eu vejo a atuação dele em relação a colocar o psicomotricista formado realmente no mercado, ele tem tido uma atuação mais pontual, uma atuação com mais, como que eu vou falar, com mais resultados. Ele busca isso, entendeu? Você manda lá o certificado da sua graduação, ou o certificado da sua pós-graduação anterior a 2023, eles já entram em contato com clínicas, eles já entram em contato com convênio que te recusou, tal, e já mostra diante da lei, tal, e eles têm tido resultados excelentes. Então, assim, para quem tem interesse em participar de alguma coisa, eu acho que, de repente, é válido, né? Mas, assim, não é obrigatório, não é necessário, porque a lei não exige isso, tendo em vista que nós não temos um Conselho Federal, que quando tivermos, teremos sim, que pagar anuidade, que participar, daí é outra coisa, né? Agora, nesse momento, não. Tá? Bom, vamos lá. Nesse terceiro passo, nós precisamos ter um mapa do nosso percurso. Por que muitas vezes o recém-formado trava? Ou mesmo aquele formado há bastante tempo que, por algum motivo, guardou ali o diploma, né? Não atuou. E por que muitas vezes essa pessoa trava? Porque ela quer saber assim, nossa, que atividade que eu vou dar para essa criança? Nossa, essa criança é um autista, não sei o quê, que atividade que eu vou dar? Ela está em busca de atividade antes de compreender o processo. Então, eu preciso ter um mapa que me oriente em como é esse processo. Para quê, gente? Para eu não viver na improvisação de sessão. Eu não posso improvisar a minha sessão toda vez. Ontem nós falamos um pouquinho, né, no finalzinho da aula, nós falamos sobre a flexibilidade relacionada a um ou outro aluno. Mas hoje nós estamos falando assim,
e eu deixei claro isso ontem também. Flexibilizar uma sessão não é improvisar sessão. Então, a gente precisa compreender isso. Quando você domina o fluxo, né, a gente tem mais segurança para atuar. Aquela insegurança, aquele medo, aquela coisa vai embora, ela desaparece. Porque você sabe, você está ciente de qual é o seu próximo passo, né? Então, lá no nosso método DNA, a gente tem aí, olha, os degraus que a gente sobe, né? Que a gente caminha e que a gente sabe que cada degrauzinho ele é indispensável em relação ao nosso percurso profissional. Então a gente tem ali a anamnese, que é onde nós vamos ouvir a história. Nós temos a avaliação e a nossa observação, que é onde nós vamos ler o corpo dessa criança. Nós temos o nosso raciocínio clínico, que é onde nós vamos decodificar ali, né, os sinais que a gente registrou na anamnese e na avaliação. Nós temos um relatório potente, uma devolutiva fácil de compreender, que é onde nós vamos entregar valor do que nós estamos fazendo, e nós temos uma intervenção que é onde o que vai acontecer? A transformação vai acontecer. Essa criança vai ser transformada. Então, quando eu domino esses degraus, eu deixo de ser aquela pessoa que ela atende crianças, para ser aquela pessoa que, assim, olha, ela gerencia os processos terapêuticos dessa criança. Eu tenho a gerência, eu tenho a noção do que está acontecendo. Sei de onde sair, sei onde eu vou chegar, mas eu sei em que lugar que eu estou do processo também. Então, esse é o terceiro passo, eu ter um mapa do percurso. Quarto passo é eu olhar para a anamnese com um olhar no desenvolvimento. É onde eu vou, gente, decodificar a história daquela criança que chegou para mim. Eu vou ter que olhar, que girar essa lente, né? Eu vou ter que virar os meus olhos para o passado dessa criança. Tem muita gente que faz anamnese como se fosse um formulário de, sei lá, para participar de um sorteio. Você chega lá na loja, você faz uma compra lá na loja, né? E aí você depois entrega um papelzinho para você assim, preenche aí para você ganhar um tal sorteio. Aí a gente falou um pouquinho sobre isso ontem, né? Aí a pessoa senta, data de nascimento. Nasceu com quantos quilos? Nasceu com a termo ou fora de termo? Ficou cianótico ou não ficou cianótico? Chupou chupeta ou não chupou chupeta? A pessoa vai fazendo. Isso, Flaviana. O censo, exatamente. IBGE na porta da sua casa. Bom, na minha casa nunca passou, gente. Mas, né? Se alguém já recebeu o IBGE aí, com certeza é desse jeito o censo. E nós não estamos ali, gente, na anamnese, para fazer censo. Nós não estamos ali para preencher um papel a mais, um formulário a mais. Nesse nosso olhar, né, no método DNA, nós olhamos para a anamnese como a nossa primeira leitura do código corporal, do código histórico dessa criança. Nós vamos olhar que o desenvolvimento dessa criança começa ali, olha, na fase intrauterina. Aí, eu não vou estar preenchendo, ticando. Ai, foi assim, foi assim, foi assado, foi assado. Eu vou conversar com essa família. Eu vou conversar com esse cuidador que
em muitos momentos, se for possível, é interessante também que esteja junto. É olhar e falar assim, olha, esse desenvolvimento começou lá quando foi feito o tubo neural dessa criança. A partir desse momento, lá no útero da mãe, essa criança está em aprendizagem e está em desenvolvimento psicomotor. Vou pegar um exemplo para vocês. Uma criança que não aprendeu, que não brincava, que não aprendeu sugar lá no útero. Vocês já viram, né? Em ultrassom, muita criança chupando o dedinho e tal. Criança que não aprendeu sugar lá no útero. Ela vai ter dificuldade depois para ser amamentada. Ela vai, com isso, ter dificuldade com alimentação. Ela vai poder ter aí vários distúrbios relacionados à alimentação. E isso vai poder reverberar no motor, no emocional, no cognitivo, se ela tiver uma restrição alimentar, né, muito grande e acaba sendo... Tem criança, gente, eu tinha uma paciente que ela só comia bolacha de maisena. Café da manhã, bolacha de maisena. Almoço, bolacha de maisena. Café da tarde, bolacha de maisena. Jantar, bolacha de maisena. Só bolacha de maisena. Que nutrientes essa criança tem? E isso vai reverberar na aprendizagem, isso vai reverberar nas ações motoras dela, nos atos motores dela. Então, mas eu preciso entender de onde vem isso. E é ali na anamnese que eu vou fazer todas essas perguntas, tal, mas porque isso vai interferir em todo o desenvolvimento. E a partir daí, como foi quando essa criança nasceu? Como essa mãe, como esse pai, como essa família reagiu? Ele é o mais novo, ele é o mais velho, ele é a criança do meio, que é a menos enxergada. Como foram os marcos do desenvolvimento motor dessa criança? Como que foi o tônus dessa criança ao nascer? Então, eu vou fazendo todas essas perguntas, né? Ela passou pela fase do rolar, do rastejar, do engatinhar, ou ela pulou direto, ficava no andador, ficava no chiqueirinho e pulou direto para o andar. Então, eu vou fazendo essas perguntas, mas eu vou perguntando como uma conversa. Por isso, você, psicomotricista, você precisa conhecer o que você precisa saber para você conseguir fazer as perguntas como se fosse só uma conversa. E você fala para a mãe assim, olha, eu vou fazer algumas anotações ao longo da nossa conversa. Ao longo dos nossos momentos aqui, ao longo desse tempo que nós vamos passar aqui, eu vou fazendo algumas anotações. E você vai anotando na sua folha de entrevista o que você achar importante, o que você achar que é válido você anotar ali. Qual que é a qualidade do sono dessa criança? Qual que é a qualidade da alimentação? Essa criança, ela, como que é, né? Quando você pergunta sobre sono, sobre alimentação, você vai saber como é a regulação sensorial dessa criança. E aí você vai fazendo essas perguntas e vai anotando na sua folha de entrevista, tá bom? Depois, já é uma criancinha maiorzinha, tudo. Você vai saber como que está ali a hierarquia de necessidades dessa criança. Como que ela está se desenvolvendo nas necessidades fisiológicas dela, nas necessidades de segurança, na necessidade relacional dela. Em que fase dessa criança? Já é um adolescente que eu estou atendendo? Então, em que fase que essa criança está dessas necessidades que ela tem? E você vai anotando tudo isso, você vai já fazendo uma leitura
cobertura dessas necessidades básicas. Sabe por quê, gente? Que isso é muito importante? Porque a mãe traz a seguinte queixa, ó, ele não para quieto na escola. Ah, ele tem a letra feia. Isso é só sintoma. Você, enquanto psicomotricista, você precisa terminar uma anamnese bem feita para você conseguir já enxergar os primeiros sinais. Por que esse sintoma? Esse sintoma, ele tem uma raiz, ele tem um motivo. E por quê? É aqui que você vai olhar para, vai começar a olhar. E aí a gente tem que entender algumas coisas muito importantes, gente. Nessa sessão de anamnese, família vai estar pai e mãe, ou só mãe, ou só pai, mas criança não vai estar junto. Exatamente. Um bom mapeamento do indivíduo abre o caminho, Renato. Isso mesmo. Você não vai aceitar que a criança esteja junto. E, gente, não é para aceitar mesmo. Isso é um ato de cuidado com a criança. É um ato de amor com essa criança. É um ato de empatia com a criança. Por quê? Porque nesse momento, essa família, ela vai estar te contando todas as dificuldades dessa criança. Essa criança, essa família, ela vai passar uma boa parte da sessão te falando, olha, ele não consegue fazer isso, ele faz sempre errado aquilo, ele nunca dá conta disso, toda vez que eu tento fazer, ele não consegue. E você vai, a família, né, vai te passar informações que a criança vai olhar, se ela estiver junto, ela vai falar assim, quem é esse estranho para quem meu pai e minha mãe estão me expondo desse jeito? Porque na cabecinha da criança, a família está falando mal dela para você. E aí, você precisa, na próxima sessão, criar vínculo com essa criança. Como que essa criança que olhou a família falando 1h30 falando mal dela para você, como que essa criança vai criar um vínculo bom com você? Isso fica quase impossível, gente. Aquela criança, ela se sente massacrada, ela se sente humilhada na sua frente. E depois ela vai ter vergonha, ela vai ter medo. E principalmente vergonha de tudo que você pedir. Ela não vai querer fazer. Por quê? Porque ela foi devastada, massacrada na sua cabeça, não, na sua frente. Na cabecinha dela, entendeu? Então, esse momento que você recebe só os pais, você está dando liberdade para essa família, para trazer os anseios, para trazer as dores deles, você está cuidando dessa família. Por isso que eu falo assim, olha, estude bastante as informações que você precisa na anamnese, e você não vai ficar sem, tá, gente? Tenha calma. Você vai fazer essa entrevista, anotar o que a família colocar ali, o que a família der ali. E sabe aquele formulário que é só fazer xizinho, colocar sim e não? Aí você vai entregar e vai pedir para a família preencher para você. Se você tem uma clínica, você pode disponibilizar uma salinha, um lugarzinho para ela fazer. Se você atende domiciliar, você vai falar para ela, olha, eu vou fazer uma brincadeira com ela, tá? Você preenche isso para mim enquanto eu brinco com a criança um pouquinho. Você tem tempo para fazer isso e essa família já preencher isso para você. Porque daí ali é só sim e não. Chupou chupeta? Não chupou chupeta? Tinha refluxo? Não tinha refluxo? Então essas coisas a família dá, até porque a mãe pode com você, ela vai ficar com vergonha de falar para você assim, nossa, não lembro quando ele começou a andar.
Isso mesmo, Renata. Ela pode trazer vingança simbólica se ela estiver presente na anamnese, né? A criança estiver presente na anamnese. Então, voltando aqui, olha, para você, a família, a mãe, o pai, pode não lembrar de, assim, e ela vai ficar sem graça, fala assim, nossa, não lembro quando que ele começou a andar. Ai, não lembro quando que foram as primeiras palavrinhas, os primeiros balbucios dele. E aí ela vai inventar uma data. Ai, acho que ele tinha 1 ano e 2 meses. Ai, acho que foi com 9 meses, com 7 meses. E aí, se você fala para ela assim, olha, você preenche para mim e tal, e deixa essa pessoa mais à vontade, ela vai lá pegar o celular, vai olhar, nossa, tá aqui, olha, um videozinho que eu fiz quando ela estava fazendo a primeira palavrinha. Aí ela sabe a data para colocar para você. Ai, olha, a avó mandou um vídeo do primeiro dia que ela andou. Vai saber quando que foi ali e tal. Vai refrescar isso, tá bom? Então, essa ficha que você vai entregar vai compor também a sua anamnese, que depois vai compor o seu raciocínio clínico, tá bom? Então, vamos retomar algumas informações aqui importantes. Quais as características dessa sessão? Apenas adultos. Se a criança passa, gente, pai e mãe, passa o dia inteiro fora, e a criança passa o dia inteiro com o cuidador, é interessante que você converse com essa família e tenha ali, a anamnese, ela dura cerca de 1h30, tenha com esse cuidador pelo menos ali uns 20 minutos, 15, 20 minutos, para você fazer algumas perguntas, ou para esse cuidador te contar, né, a babá, a avó, a tia, a madrinha, seja quem que cuida dessa criança, falar um pouquinho da criança com você. Se a criança passa o dia na escola, né, integral, ou criança de creche, você vai ter um momento que você vai fazer a visita escolar, né, e você vai ter essas informações. Então, sem a presença da criança, duração média de 1h30, e o seu objetivo é levantar a queixa, compreender o contexto familiar, criar vínculo com a família e explicar como que funciona o seu trabalho, tá bom? Quinto passo. Tá fazendo sentido até aqui para vocês, gente? O que vocês estão sentindo aí? Tá sendo bom para vocês? Vocês estão gostando? Ai, que bom, Sheila. Fico muito feliz. Vamos continuar, então, aqui, olha. Quinto passo. Compreender a avaliação como um processo. No nosso mapa, gente, a gente tem lá, né, que depois da anamnese nós teremos a avaliação. Então, nós chegamos aqui agora nesse degrau aí, que é o degrau da avaliação. E aí muita gente acha assim, olha, é só eu pegar a bateria BPM, ou é só eu pegar o EDM e eu vou fazer uma ótima avaliação. Gente, a maioria, né, das formações, dos cursos, né, e os cursos que são bem nomeados no Brasil, né, que é o GAI, Associação Vencer, são pós-graduações de renome. As avaliações que a gente aprende nessas instituições aqui no Brasil, elas não usam um único protocolo. A gente usa uma junção de protocolos. E por que isso, gente? Você vai entender isso aqui agora. Porque você precisa compreender a sua criança para você poder avaliar. Ver em que momento, ver a idade. Então, por exemplo, eu vou começar a avaliação de uma criança. Primeira coisa, a minha primeira sessão, eu não vou usar bateria nenhuma. A minha primeira sessão, ela é uma sessão de criação de vínculo. É nessa sessão que eu vou fazer jogo simbólico, que eu vou brincar lá na anamnese, eu já perguntei para a família,
qual é o brinquedo preferido, qual é o personagem preferido, e eu vou trazer para minha sessão isso, essa brincadeira preferida. Vou trazer, ai, mas as crianças de hoje é só celular e tecnologia. Eu posso até iniciar. Olha, eu tenho um vídeo aqui para você ver. Olha essa criança brincando, subindo nessa árvore. Ali fora a gente tem uma árvore super legal. Não dá para a gente subir de repente. Mas eu acho que dá para a gente brincar de esconde-esconde atrás dessa árvore. Olha esse vídeo, não é muito legal? Vamos lá fora tentar brincar? Vamos ver se a gente consegue brincar de esconde-esconde atrás da árvore? Eu vou te ensinar. Ou você pode me ensinar? E você vai brincar, você vai fazer um jogo simbólico, você vai brincar ali com essa criança, tá bom? E você vai fazer criação de vínculo, você vai deixar que essa criança explore a sua sala, veja as coisas que você tem na sala. Você vai estar disponível para essa criança. Porém, presta atenção numa coisa. Tudo que nós fazemos tem intencionalidade psicomotora. Então, a gente não vai brincar por brincar. Essa criança vai estar brincando livremente, não é para você observar. Não é brincando para você vê-la brincando. Ela vai estar brincando com você. E nessa brincadeira com você, você já vai estar observando como é a linguagem, como é o raciocínio dessa criança, como é a percepção dessa criança, como é a continuidade de pensamento dessa criança, como é o planejamento motor, a elaboração mental que essa criança faz das ações dela. Então, você vai estar ali brincando com ela, mas já fazendo todas essas observações nessa primeira sessão. A partir da segunda, e aí você vai ter, né, da primeira, você vai ter geralmente em torno de 8, 9 sessões ali para fazer os testes, né? Você vai, então, a partir da segunda, começar a fazer os testes estruturados que você já percebeu nesse primeiro momento de vínculo. Ah, eu preciso avaliar isso. Vamos dizer que chegou, por exemplo, para você, um bebê para você fazer a estimulação dela, estimulação essencial dela, né? O que era chamado antigamente de estimulação precoce, hoje é estimulação essencial. Você já observou, você já brincou com essa criança, já colocou ali o bercinho, né, ou o tatame, já brincou com ela ali no chão e tal. Aí agora você vai ver. Eu vou usar o Alberta, eu vou usar o Portage. O que é que eu vou usar? Qual? Vou usar... Vou observar só pela aquele gráfico dos marcos motores que tem na própria caderneta de vacinação, o que é que eu vou usar? Qual protocolo eu vou usar? E aí você vai utilizar, vai escolher isso aí, então. E aí, gente, uma coisa que eu faço, que eu oriento sempre, né, no meu método, o que eu oriento é, no final da sua sessão, deixe 15 minutinhos para a criança ter, principalmente os maiorzinhos, né, para ele ter uma livre demanda, para ele poder escolher. Porque, gente, mesmo que você tenha um armário todo fechado, tal, mas a criança sabe que ali tem muitos brinquedos, que tem muita coisa, e você não tem isso aberto como distrator para ela, mas ela sabe que tem coisas muito legais ali. Então, deixa ela escolher, entendeu? E aí, você combina com ela. Se de repente ela escolhe um jogo que é um jogo mais demorado, né? Vamos dizer, por exemplo, que ela escolheu o jogo, uma criança maior, escolheu o jogo senha, que muitas vezes não dá para jogar em 15 minutos, né? Então nós vamos fazer assim, olha, para a próxima sessão, eu vou iniciar a sessão com esse jogo com você. E aí você já
alinha os seus objetivos a isso que a criança escolheu, tá bom? Bom, quando você consegue perceber tudo isso aqui, você vai então deixar, gente, de estar dando nota, né, nessa avaliação. Essa avaliação do psicomotricista de alto impacto, ela é uma leitura desse corpo presente. Você está lendo o corpo dessa criança. Como que essa criança, eu pedi para ela jogar bola. Como que ela se equilibra? Como que ela faz essa brincadeira? Existe tensão? Existe medo? Como que ela pega o lápis? Né? É como assim, olha, gente, por exemplo, eu vou fazer essas atividades aqui, olha, que faz parte lá da nossa bateria de testes, né? Então, eu vou colocar para a criança a fichinha, vou dar os palitos, né? Para a criança fazer. E isso aqui, eu estou trabalhando a percepção visual e a organização espacial da criança. Eu estou avaliando percepção visual e organização espacial. Mas a criança que está fazendo essa atividade, ela está assim, ó. Bom, eu já sei que essa criança então apresenta uma cincinesia. Ah, mas agora eu estou avaliando percepção espacial não, estou avaliando percepção visual e organização espacial. Vou anotar cincinesia? Vai anotar cincinesia, porque você está lendo o corpo. A criança, você apresentou, né, para o desenho lá, para aquele momento do desenho no ar. Apresentou a fichinha. Quando você vira a fichinha, a criança não vira o movimento. Ah, é a percepção visual dela que não tá legal. Mas você também tem que olhar que também é a percepção, além da percepção visual, é o planejamento motor dela que não tá legal. Você vai anotar isso também. Ah, esse planejamento motor não tá bom. Porque ela fez sem planejar. Porque ela fez a primeira vez do lado que eu coloquei. Quando eu virei a fichinha, ela não conseguiu pensar que ela tinha que replanejar. A flexibilidade cognitiva dela também não está legal. Já vai anotando. Na mesma fichinha, você já vai anotando ali no espaço de anotação, ao lado, você já vai anotando outras coisas que você vai observando. A criança está ali, né? Porque não tem como vocês me verem aqui de corpo inteiro, né? Mas a criança está ali fazendo a atividade e o pezinho está ali, ó. Batendo o pezinho. Ou seja, como que está a tonicidade, como que está o tônus atencional dessa criança? Eu preciso estar lendo esse corpo o tempo todo. E aí eu deixo de ser uma aplicadora de testes para ser uma leitora de corpos. E quando eu sou uma leitora de corpos, eu vou facilmente para o próximo degrau, que é desenvolver o meu olhar clínico. Eu vou desenvolvendo a minha capacidade, a minha percepção clínica. Ou seja, eu vou decodificar os sinais que eu retirei ali na anamnese e na avaliação. Eu vou olhar para além, eu vou olhar através daquele sintoma. Gente, porque o olhar do especialista é isso aqui, olha. O olhar do especialista é isso aí, ó. A mãe chega, deixa só esse slide ficar grandão aqui para vocês enxergarem aí, olha. A mãe chega falando para você assim: ah, é uma criança desorganizada, é uma criança que tem a letra feia, ah, é uma criança hiperativa. E o que você enxerga? Você enxerga muito mais do que isso, porque você tem um olhar
psicomotor, um olhar para além dos sintomas. O seu olhar está no desenvolvimento integral, ele está muito além dos sintomas. Então, você vai ver que essa criança tem uma falta de modulação tônica, você vai ver que essa criança tem um desajuste postural. As letras são sempre espelhadas, são sempre invertidas. Você vai ver que tem uma lateralidade cruzada ali, que existe uma hipertonicidade ou uma hipotonicidade. Bom, você vai ter ali N situações, N sintomas que os pais trouxeram, mas você vai ter o seu olhar. Você enxerga o que está debaixo desse mar, dessa imensidão. Você enxerga o que está por trás daquele sintoma, daquele comportamento. Porque você é o profissional que lê esse corpo em ação. Então, isso vai fazer parte do seu raciocínio clínico. É o momento do uau! É isso que está acontecendo, né? Nos degraus anteriores que a gente passou aí, você ouviu a queixa da mãe. Depois, você avaliou. Então, olha só, o que a gente tem aí? A gente tem uma mãe lá na anamnese que fala para você, meu filho não para quieto. Aí, na avaliação, você vê que essa criança, ela é hipotônica. Tem uma hipotonicidade ali na avaliação. Juntando com a mãe que falou que essa criança não para quieta, você vai ligar os pontos e vai elaborar o que no seu raciocínio clínico? Você vai elaborar que essa criança, ela não para quieta, ela não para sentada, não é porque ela é arteira. Não é porque essa criança tem um TDAH, mas é porque o corpo dela não tem estabilidade tônica suficiente para ela lutar contra a gravidade. Então, essa criança está buscando o quê? Ela está desesperadamente buscando por alerta e por controle postural. Gente, essa criança, ela tá ali, ó. O tônus dela, ela é hipotônica, o tônus dela não segura ela. Então, ela vai, ó. A aula tá acontecendo e ela tá lá, ó. Aí ela tem que mexer. Ela sabe que se ela dormir na sala de aula, a professora vai brigar com ela. A professora vai xingar. O que ela faz? Ela bagunça na sala, ela não para quieta, ela levanta toda hora, porque esse tônus está lá embaixo, ela está buscando um ajuste postural constantemente. Mas isso quem vai saber? Você, psicomotricista. Porque você saiu daquela visão ali da superfície, de olhar para o comportamento, de olhar para o sintoma, e você foi olhar onde? Na raiz neuropsicomotora dessa criança, né? Desse seu paciente. Alguém colocou uma pergunta aqui. Lê para mim, por favor, Celso, aí. Thelma, é a partir desse olhar que eu elaboro o perfil psicomotor da criança? É. A partir daqui que você vai, daqui a pouco, né, o nosso próximo passo vai ser você elaborar o seu relatório, onde você vai elaborar o perfil psicomotor. Agora, uma coisa que eu tenho para falar para você, gente, a partir desse olhar clínico, este olhar ele não nasce pronto. Ele é construído. Ele precisa ser construído. É por isso, né, que é sempre falado que é preciso supervisão na psicomotricidade, é preciso acompanhamento, é preciso supervisão, é preciso, né, esse momento de escuta com um profissional que já está aí caminhando para você conseguir, né? Eu aqui hoje não vou falar muito sobre supervisão, nem amanhã não vou falar, né? Porque assim, eu trabalho com supervisão, mas eu não tenho vagas abertas por enquanto para supervisão. Tá? O que a gente tem aí, que a gente está abrindo amanhã, é vaga para nossa mentoria
e onde você vai aprender tudo isso aqui. Mas a gente vai fazer igual na mentoria, a gente tem mensalmente estudos de caso. As nossas aulas ao vivo, elas são de estudos de caso. E aí, são estudos de caso gerais, né? Então, não dá para eu fazer um estudo de caso de cada um dos alunos. Então, vocês mandam, a gente escolhe ali dois casos e a gente faz uma aula estudando aqueles 2 casos. 15 dias depois, a mesma coisa. A gente tem ali um momento de tira dúvidas, tal, mais um estudo de um caso. Então, conforme vocês vão mandando, a gente vai fazendo, mas são estudos de caso gerais, nem sempre vai ser o seu. Na supervisão, ela já é pontual, né? Em cima ali, minha dúvida é essa, o que eu faço aqui, o meu paciente é esse. E outra coisa também, gente. Tem gente que faz, né, até para diminuir custos, que faz supervisão em grupo. Eu não trabalho com isso e vou explicar já para vocês, né, o porquê. Eu não trabalho com supervisão em grupo porque a gente precisa de vídeo, já que a gente está online, né? A gente precisa de vídeo e de fotos do paciente que a gente vai estar avaliando para supervisão, né? Então, o que acontece? Não é só igual na mentoria, eu leio para vocês, né? Eu passo o estudo de caso, leio como que está o histórico dessa criança, e de repente, preciso mostrar uma pega, preciso mostrar uma coisa, eu vou mostrar só a mãozinha ali e tal. Mas na supervisão, a gente precisa olhar o todo. E aí, não tem como, né? A gente fazer, todo mundo ter acesso a uma gravação de uma aula de um paciente específico da Márcia. Do paciente específico da Sheila. Não tem como a gente expor para muita gente, né? Então, eu não trabalho com supervisão em grupo, tá bom? Então, só passando isso para vocês por conta disso já. Bom, 7º passo. Produzir relatórios que comuniquem. Então, olha só. A gente vem de vários passos aí, né? A anamnese, avaliação, tudo. E muita gente chega aqui na hora do relatório, morre na praia. Por quê? Porque não sabe colocar o raciocínio clínico, que muitas vezes é excelente, mas não sabe colocar isso no papel. E aí vai colocar de uma forma que é extremamente, como se fosse um relato de uma recreação. Ao mesmo tempo, se você colocar extremamente técnico, tanto a escola quanto os pais não vão entender. O médico pode ser que entenda, mas a escola e os pais não. Então, vamos dar uma olhadinha. Eu trouxe um exemplo para vocês, olha, de uma pessoa iniciante. Como que ela vai relatar ali, né? Ela teve uma atividade ali, como que ela vai relatar isso? O Joãozinho brincou muito com a bola e se divertiu no circuito. Isso é um relatório de iniciante. É um relatório que está falando... O que está falando ali? Que a criança brincou, toda criança gosta de brincar, e que ela se divertiu. Não trouxe nada de informação interessante. Aí, eu tenho a psicomotricista de alto impacto. O que ela vai fazer? Ela vai falar assim, olha, a criança demonstrou... Deixa só eu aumentar um pouquinho aqui, gente, senão não consigo ler aqui para vocês o que eu pensei. A criança demonstrou rasteio visual funcional durante atividades de coordenação visomotora e bom planejamento prático na transposição de obstáculos. Ou seja, aqui eu já estou muito mais técnica. Aí esse relatório, agora presta atenção nisso aqui, gente, isso aqui é muito
muito importante. Eu tenho aqui a descrição da mesma cena nos dois slides, nos dois relatórios ali, nas duas pranchetinhas ali. É a mesma cena, traduzida, uma com linguagem informal e uma com linguagem técnica. Tá bom? Agora, eu preciso saber traduzir isso de forma neurofisiológica, de forma neuropsicomotora. Coloquei no meu relatório de forma técnica. Agora, eu preciso traduzir isso para os pais, tá? Muitas vezes os pais não vão entender essa linguagem. E agora presta atenção aqui em mim. Você vai, depois que você trouxer os pais, que você fizer esse perfil psicomotor dessa criança, e você trouxer ali naquele relatório, você vai fazer o que nós chamamos de devolutiva com os pais. Então, você vai chamar para uma reunião e vai trazer essa devolutiva, vai fazer a devolutiva com os pais. Aí, você vai pegar por escrito, precisa ter a documentação, vocês lá no método, quem for fazer o método, a gente tem toda a documentação. E você vai fazer o quê? Você vai ter isso por escrito, o pai autorizando você enviar esse documento para a escola e para os médicos. Para os médicos, você vai enviar através dos pais mesmo, para a equipe multi que trabalha com a criança, né? O neuro, o pediatra, tal, os médicos, você vai mandar ali. Equipe multi, provavelmente você vai ter reuniões com eles, porque você precisa compreender a visão deles sobre o que eles estão atendendo e eles precisam compreender a sua visão. Então, não é só enviar um relatório, é conversar sobre, inclusive, planejar juntos o que é viável para aquela criança. E escola, você também vai ter por escrito, assinado pelos pais, a autorização de mandar essas informações para a escola. Tá? Você não vai simplesmente enviar para a escola, não, eu fui lá na escola e levei a informação. Não. Você vai comunicar aos pais, olha, eu vou marcar uma reunião, tal, e eu vou até a escola. E você vai, faz a visita escolar, conversa, leva o relatório, conversa com a escola, todas as dificuldades e todas as habilidades que essa criança tem, baseado na avaliação que você fez e de outros profissionais que a escola já tenha. Por que isso, gente? Porque isso te dá autoridade no que você está fazendo. Te dá autoridade na sua comunicação. Você não vai falar de uma forma tão técnica, porque não é um artigo científico, mas você vai falar com autoridade, porque você vai comunicar. Lembre-se que, quando eu comunico, não é o que eu falo que é importante, é o que as pessoas entendem. Então, eu preciso na minha devolutiva, eu preciso comunicar bem, traduzir aquilo que está escrito no relatório, porque o relatório ele vai ser escrito mais técnico mesmo. Agora, se você tem um tempo hábil, né, dentro aí do seu escopo, da sua agenda aí, você tem um tempo hábil para fazer um relatório com um linguajar mais simples para a família, informativo, não é o relatório do Joãozinho brincou não, tá, gente? Mas é uma coisa informativa, onde você vai passar, né, até na aula de segunda-feira, eu mandei lá no resumo, tem uma tabelinha como você falaria com os pais e como você falaria no relatório da equipe multi. Então, se você tem tempo de fazer esses dois relatórios, beleza, mas de qualquer forma, esse relatório só pode sair da sua mão
só pode sair da sua clínica, do seu atendimento domiciliar, com a autorização dos pais. Você não pode passar informação da criança para outras pessoas sem os pais autorizarem, tá bom? Isso é para sua segurança, tá bom? Não é porque, Elma, você é chata. Não é isso, é para sua segurança. Certo? Bom, vamos para o próximo passo. O nosso próximo passo é planejar com intencionalidade. Gente, fiz anamnese, fiz avaliação, elaborei meu raciocínio clínico, fiz o meu relatório, dei uma devolutiva de alto valor para a família e para a escola. Agora é a hora que eu vou planejar as minhas sessões de intervenção. E aí, né, esse degrau, ele é libertador. Porque você vai passar a planejar com intencionalidade. A gente tem aí o fim da terapia Pinterest. Tá bom? A gente acaba com aquela terapia que eu fico horas lá no Pinterest achando, procurando atividades. Fico horas lá no Instagram procurando, nossa, que atividade que é legal para eu dar. Eu deixo de procurar atividade legal e interessante e eu passo a procurar uma atividade ou a elaborar atividades que estão linkadas ao meu raciocínio clínico. A minha intervenção, ela não nasce mais do Pinterest ou do... A minha intervenção, ela nasce do meu raciocínio clínico. Eu não fico lá buscando, né, atividades lúdicas, aleatórias. Essa criança ela está com dificuldade na escrita. E essa dificuldade está porque a escápula dela, né, os membros superiores dela, aqui a escápula, ela está com uma descarga de peso muito grande. Ela está ali com uma hipertonia, né? Isso está pesado, isso está hipertônico. Eu preciso trabalhar isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá e vou pensar dentro do meu raciocínio clínico. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou soltar, vou liberar essa escápula da criança? Ela precisa trabalhar a força, mas eu preciso trabalhar essa escápula. Eu vou colocar um papel na parede e vou dar carimbo para ela carimbar na parede. E ela tem 10 chances para sair o carimbo perfeito, sem falhar nenhuma partezinha. Eu vou trabalhar com ela jogando bola e jogando a bola na parede e pegando de volta aquela bola que foi para a parede. Porque essa criança, além de ter essa questão aqui na escápula, que precisa soltar a escápula, ela ainda tem uma dificuldade com o tempo de reação. Então, eu vou aproveitar e vou fazer em uma atividade, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou trabalhar o tempo de reação, que é o tempo de volta da bola, e vou trabalhar a soltura da escápula. Mas isso acontece porque eu sei o que é. Eu sei o que é que eu estou buscando, porque eu tenho um raciocínio clínico bem elaborado. Bom, vamos caminhar para o nosso último momento. Nós estamos aí, olha, eu tenho um passo bônus para falar para vocês. E com tudo isso que eu falei, talvez as atividades com balões são muito boas mesmo, Alessandro. Balões, olha, balão
bola e corda são, assim, coisas fantásticas, né? A gente fica, assim, dá para trabalhar muita coisa e muitas habilidades, com poucos materiais, né? O que a gente falou ontem, não precisa, nesse primeiro momento, de alto investimento, né, em materiais muito elaborados ou muito caros, né? Gente, esse passo bônus que eu vou falar com vocês. Talvez muitos de vocês estejam olhando e falando assim: nossa, Elma, super interessante, gostei de tudo que você falou, tal, mas eu não tive meu primeiro aluno ainda, não tive meu primeiro paciente ainda, e eu não sei na hora que eu falar, eu tenho medo na hora que eu falar para os pais que ele vai ser meu primeiro paciente. Então, primeira coisa que eu vou falar com você em relação a isso. Esse passo bônus é para você que ainda não tem um paciente. Honre o seu primeiro paciente. Você, quando chega lá no médico, vamos voltar no assunto do médico um minutinho. Quando você chega lá no médico, você não fala para ele assim: doutor, eu marquei uma consulta com você, mas eu queria saber quantos pacientes você já atendeu. Eu queria saber se por acaso eu sou o primeiro que você vai atender. Porque se for, eu vou embora, eu não quero. Você está lá morrendo de dor no rim, uma crise renal. Meu marido teve crise renal, fez uma cirurgia, ele sabe o que é isso. E aí você está lá morrendo de dor, você vai chegar para o médico, você vai ter tempo de perguntar para ele se você é o primeiro paciente dele, se a cirurgia que ele vai fazer em você é a primeira cirurgia dele? Claro que não. Você só quer que passe a sua dor. A família do seu paciente também só quer que você faça diferença na vida do filho dela. Então, ela não está buscando o seu currículo, tá bom? Ela não está buscando quantos alunos, quantos pacientes você já teve. Ela quer que você faça a diferença na vida dela. Aí, então você precisa, primeira coisa, honrar você e parar de achar que você não sabe nada, que você é iniciante. Você vai ter um primeiro paciente, mas você já estudou pra caramba para isso. Você não precisa sair anunciando para todo mundo. Se a pessoa te perguntar, você não vai mentir, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você não precisa sair anunciando. Olha, tenho vaga para o meu primeiro paciente. Não. Tenho vagas. Pronto. Vai chegar o seu primeiro paciente. A gente te ensina também a ir atrás disso, tá? Mas não tenha dó desse primeiro paciente. Tem gente que fala assim: ai, nossa, mas o meu primeiro paciente é uma gracinha, então, coitadinho, vai ser meu cobaia. Não, gente, ele não vai ser o seu cobaia. O primeiro paciente, ele é o paciente mais privilegiado seu ao longo da sua história profissional. A história que você começar a escrever agora como psicomotricista, esse paciente, ele é o mais privilegiado. Sabe por quê? Porque você vai estar ali 100% para ele. Tudo que você vai estudar no tempo que você estiver atendendo ele, que ele for o seu primeiro paciente, que ele for seu único paciente, tudo que você vai estudar vai ser relacionado a ele. Tudo que você comprar, você entrou numa loja de psicomotricista, compra em todos os lugares, né? Compra na loja de brinquedo, compra na loja de material de construção, compra na papelaria, pega a sucata. Psicomotricista é o rei dos recursos. E tudo que você comprar, ou que você for atrás, que você investir, é para essa criança. Ou seja, ela vai ter o seu melhor. Então, honre essa criança. Honre ele, porque ele está te ajudando nesse processo de te fazer se enxergar
como especialista, porque você já é um especialista. Você só vai agora se enxergar e tomar posse desse seu momento de vivenciar isso, de aceitar isso como parte da sua identidade, certo? Então, vocês perceberam, gente, tudo que nós fizemos hoje? Nós ajustamos o nosso foco. Nós saímos daquela visão embaçada de falta de experiência e subimos uma escada aí completa, onde nós fomos da clareza do nosso papel ao nosso planejamento com intencionalidade. E nós dominamos esses degraus. E quando nós dominamos isso, nós deixamos de ser uma pessoa que só atende criança. Nós passamos a ser pessoas que gerenciamos os processos terapêuticos dos nossos alunos. Não existe nenhuma mágica nisso. Existe método, existe DNA. Com essa lente ajustada agora, você vai deixar de fazer a pergunta assim, olha, será que eu consigo? Mas a sua pergunta vai ser, quando é que eu vou começar a subir essa escada? Tem um comentário aqui, deixa eu ver aqui, o que aconteceu com alguém. Dê para mim, por favor, não sei porque eu não estou abrindo aqui. Isso aconteceu comigo no meu atendimento de criança autista na psicopedagogia. Então, quem foi? Renata? Então, Renata, olha só. E não é extremamente gratificante? Coloca para mim aí. Se não foi extremamente gratificante isso. Você... Ah, que delícia ler isso, Thaisa. Suas aulas estão me trazendo confiança para iniciar. É isso mesmo, é isso que eu quero, é para isso que eu estou aqui. Para te ajudar, para ajudar vocês a terem essa confiança em dar o pontapé inicial. Vamos começar. Tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada por esse tempo que nós estivemos juntos aqui. Foi muito gratificante. Ah, a Renata colocou mesmo. Olha, eu falei, a Renata colocou. Foi muito gratificante. Você está falando sobre o seu aluno lá, né? E eu estou falando aqui sobre o tempo que nós estivemos aqui. Foi muito gratificante. Alessandro, eu que agradeço vocês pela presença, por esse estar aqui. Eu adoro quando vocês estão aqui, né? Conversei essa semana com a Flaviana sobre isso. Adoro quando vocês estão aqui com a câmera aberta, participando aqui, olhando nos olhos, né? Eu falo que eu não dou as aulas pelo YouTube, exatamente porque eu não tenho isso aqui. Esse olhar nos olhos, né? Então, ali, muito obrigada pela presença de vocês, por esse olhar nos olhos aqui. E amanhã nós nos vemos, tá bom? Boa noite, pessoal. Até amanhã. Daqui a pouquinho está o link do quiz, tá bom? E daqui a pouquinho não, gente, desculpa. O link do quiz, ele entra junto com a aula quando sobe no YouTube. Então, agora o Google aqui, né, ele faz o processamento do vídeo do Google Meet, daí a gente sobe para o YouTube, daí que eu consigo colocar o link, tá bom? Mas os stories fecham às 11, tá bom? Então, 11 horas vocês fecham os stories, faz aí, entram os últimos, e daí eu já vou fazer o sorteio. E tem o sorteio agora da aula, né? Olha, eu já ia fechando a aula e esquecendo. Bom, vamos lá. Vou fazer igual eu fiz segunda-feira, hein? Deixa eu ver aqui. Márcia, faz um favor para mim. Escolhe para mim um número de 2 a 17. 17? De 2 a 17? Isso. 7. 7? Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. A Maylin. A Maylin tá aí?
Sim. Ah, Estou. Maylin estava de câmera aberta aqui, Sim. tava te vendo aqui. Maylin, foi você a ganhadora de hoje. Daqui a pouco você já me chama no WhatsApp, que eu vou no privado lá, que eu vou te mandar o link da Biblioteca Psicoeducar, tá bom? Muito Você obrigada. foi a ganhadora de hoje da biblioteca, você terá acesso a ela por 1 ano. Muito obrigada. Por nada. Gente, boa noite, viu? Fiquem com Deus. Ô, Sheila, amanhã